Olá, uma boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que o amor de Deus toma conta da vida, toma conta da alma, do pensamento e do coração, que é o que eu desejo. Bem, hoje eu trago uma pequenina reflexão. Em primeiro lugar, como eu sempre digo, tudo que eu vejo na Bíblia que vem ao encontro de mim, que vem para melhorar a minha vida, que vem como às vezes até como uma repreensão, eu tenho que passar isso para as pessoas, eu não posso guardar para mim. Então hoje a reflexão está em Tiago 3 e nós vamos começar a ler o que Tiago 3 diz. Ele vai falar sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. Então eu escolhi alguns versículos aqui, depois nós vamos ver mais versículos em Provérbios também. Então começa assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, Tiago está dizendo aqui que nós tropeçamos em muitas coisas, mas se nós conseguimos dominar o nosso falar, nós conseguimos dominar o nosso corpo todo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então aqui Tiago está dizendo que se os cavalos, as pessoas põem freio na boca deles e depois conseguem dirigir eles na direção correta, então a nossa língua também dirige o nosso corpo todo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Aqui Tiago está comparando a nossa língua como uma fagulha. Se a gente estivesse numa floresta, estivesse perto de matos secos, uma fagulha, uma pequenina fagulha pegaria fogo em tudo. Então ele compara que a nossa língua pode fazer pegar fogo em todo lugar que está do nosso lado. Nossa língua pode matar. A nossa língua mata as pessoas. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então aqui, Tiago diz que a língua é fogo, e que ela contamina o corpo todo, e que além dela contaminar o corpo todo, ela também nos leva para o fogo do inferno. Naquele grande dia da volta de Jesus, o fogo do inferno. Bem, com ela bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago está dizendo aqui, se nós maldizemos o nosso próximo, também nós estamos maldizendo a Deus. Porque tudo que nós fazemos para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Se nós abençoamos as pessoas, nós estamos sendo abençoados por Deus. E se nós pedimos bênção para Deus, nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Então aqui está dizendo, ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou a tua fonte jorra água doce, ou a sua outra fonte jorra água amarga. Nem a fonte amarga jorra água doce, nem a doce joga água amarga. Então, é como que se diz, a Bíblia diz sim, sim, não, não. Bem, nós vamos continuar aqui vendo mais uns versículos. Vamos abrir em Provérbios. Provérbios também tem muitos versículos que falam sobre a língua, muitos mesmo, e nós temos que tomar muito cuidado, porque nós pensamos que às vezes falamos alguma coisa e não tem consequência, mas tem sim, como nós vimos em Tiago.
tem consequência da gente perder a nossa vida eterna. Bem, Provérbios 4, 24, diz o seguinte: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, nós temos que tirar da nossa boca a falsidade, a perversidade dos nossos lábios. Provérbios 11 diz o seguinte, 11:13: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Então, o que acontece? Uma pessoa, quando ela é mexeriqueira, quando ela cuida da vida dos outros, ela descobre todas as coisas que as pessoas fazem. E aqui está dizendo que o fiel de espírito o encobre. O que significa encobre? Mesmo que ele vê que as outras pessoas estão fazendo coisa errada, estão, por exemplo, adulterando, estão roubando, estão falando, acusando outras pessoas em vão. O que o fiel de espírito faz? Ele encobre aquilo, ele não fica alastrando tudo aquilo que ele está vendo para as pessoas. Então é isso que aqui está dizendo. Vamos ver em Provérbios 15, 3 também. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não podemos esquecer que o Senhor vê tudo, o Senhor ouve, o Senhor vê. O Senhor, ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Em Salmo 139, tem lá que o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, então ele conhece tudo. Então os olhos do Senhor, ele vê tanto os maus como os bons. Agora eu vou ler aqui uma citação muito bonita, muito importante, que vai clarear mais ainda a nossa mente. A voz e a língua, isso está no livro Mente, Caráter e Personalidade, da serva do Senhor, a nossa querida irmã que dorme no Senhor, a nossa querida Anne White. A voz e a língua são dons de Deus e, se usados corretamente, são poder divino. Podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus, ou ódio e vingança. Palavras revelam os sentimentos do coração. Pode ser um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. A língua é um mundo de bênção ou de iniquidade. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie de testemunho que estamos dando ao mundo quanto ao vosso divino mestre. Que a vossa conversão tenha por objetivo aquele que vive para interceder por nós perante o Pai. Então a nossa conversão tem que ser para Jesus, aquele que vive intercedendo ao Pai por nós. Temos um anjo relator ao nosso lado. Esse anjo relata tudo, até os sentimentos bons e os maus, e seremos julgados até por coisas pequeninas, que às vezes parece que uma coisinha pequenina não tem importância, mas tem sim. Para Deus não existe tamanho de pecado. Para Deus pecado é pecado. Bom, aos nossos olhos parece sem importância, mas aos olhos de Deus não tem perdão. E aqueles que não falam, mas ouvem aqueles ouvirem. Então, se nós não falamos e chega um para nós e fala: olha, aquele fulano, aquela senhora, aquele senhor, aquela pessoa fez isso e aquilo. Só de nós estarmos ouvindo, nós somos tão culpados. Então, o que nós temos que fazer quando vem alguém falar: olha, eu não quero saber, o julgamento pertence a Deus, não pertence a mim, nem pertence a si. Se eles estão fazendo, vamos orar para que eles não façam mais. É isso que nós temos que fazer. A língua que profere mentiras e semeia contendas entre irmãos é o 7º pecado que Deus mais abomina, que está em Provérbios 6. Provérbios. Aqui. Então, 6, de 16 a 19. Ó. Aqui, Senhor, assim diz o Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa de mentiras, e 7, o que semeia contenta entre irmãos. É muito sério isso. É muito sério. Nós temos que tomar cuidado com as raposinhas. Aqui em Provérbios, eu não me lembro agora qual capítulo, versículo, mas fala-se muito das raposinhas. E as raposinhas, quando naquela época lá dos judeus, lá que eles plantavam as uvas, então eles cercavam, bem cercadinhas as uvas, por quê? Porque as raposas não conseguiam entrar lá dentro. Então o que as raposas faziam? Elas davam cria do lado da cerca, e o que acontecia? Essa cria entrava lá, destruía toda a plantação, então quando eles iam lá ver, a plantação estava toda destruída. Então aqui em Provérbios fala-se muito para a gente ter cuidado com as raposinhas, que são aquelas pequeninas coisinhas que estão no nosso coração, que nós às vezes achamos que não tem importância, mas perante Deus tem importância, sim. Então era essa mensagem que eu queria passar hoje, uma mensagem um pouquinho curta, mas uma mensagem que eu sei que vai entrar no meu coração e vai entrar no coração de quem estiver ouvindo. Que Deus possa nos ajudar a reconhecer que precisamos mudar nossas atitudes e pensamentos. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que possamos guardar no nosso coração que tudo que falamos Deus ouve e Deus vê. E que Deus tem um anjo relator anotando tudo o que os bons e os maus falam. E isso vai servir para o nosso juízo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém.